O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Oi, tudo bem? Então, eu quero perguntar para vocês. Vocês já pensaram como as pessoas surdas participam da igreja? É possível ter essa comunicação e entendimento sobre o Evangelho? Então, vem com a gente! Vamos começar primeiro com a história. Como ao decorrer desse tempo, junto com a igreja, junto com a religião, como aconteceu essa inclusão dos surdos dentro? Pode explicar para nós, Nerf, como foi ao decorrer desse tempo? Sim, eu vou contar para vocês uma história um pouco extensa, ok? Tem uma parte da história que é bem extensa, mas eu quero explicar claro para vocês. Antes de Jesus Cristo nascer, durante esse tempo, tivemos 3 principais reinos, civilizações. O Egito, a Grécia e a civilização romana. O primeiro, os egípcios. Eles acreditavam em adoração às pessoas surdas, porque eles acreditavam que o surdo era capaz de comunicar com deuses e ter essa comunicação. Eles acreditavam nisso e idolatravam. Então, os surdos, o que eles faziam? Eles ficavam como se fossem reis, pois as pessoas idolatravam isso. Mas o surdo só ficava dessa forma, não tinha nenhum conhecimento. Essa é a história do primeiro grupo de egípcios. Na Grécia, tem 2 cidades. O nome é esse, que é o Esparta, e eles eram uma civilização de guerra que acreditava que precisava ser perfeito, ter o padrão de corpos perfeitos. Mas eles viam as pessoas com deficiência, surdos, falavam, não, eles não são perfeitos, e eliminavam eles. Então o grupo, que era liderado para guerras, eliminavam as pessoas surdas, nas ruas, em todos os lugares. E também em montanhas, eles empurravam as pessoas. É na Grécia. Em uma cidade da Grécia. Na outra cidade, com o nome de Atenas, eles não acreditavam que os surdos eram capazes de ter conhecimento, de aprender, porque eles não ouviam. Então acreditavam que não era possível. E também eram eliminados, eram excluídos. Agora a civilização romana, eles acreditavam também que não era possível os surdos não ter conhecimento, não tem como confessar, não tem como fazer várias coisas. E também não podia entrar no céu. E também os romanos pegavam, por exemplo, os bebês surdos e jogavam em rios, afogados, em cestas e colocados no rio. E também em locais sagrados, eram deixados em locais sagrados. Dependiam em que pessoas cuidavam também desses locais sagrados. Essa é a história dessas 3 principais grupos. Depois de um tempo que Jesus Cristo nasceu, como foi essa questão? Muitas pessoas percebiam que precisavam matar os surdos, eliminar. Mas depois de um tempo, tudo isso se tornou um pecado. Por causa dos cristãos. Então eles pegavam os surdos e
criaram as casas de misericórdia, onde cuidavam dos surdos e deixavam lá. Mas ainda eles não acreditavam que tinham conhecimento, que eles não aprendiam nada, não podiam casar ou ter herança. A família entregar nenhum material para eles de herança. Principalmente assim, os surdos, o Papa às vezes autorizava, mas é só com autorização do Papa casar. Depois de um tempo, passado de longos anos, e passou-se um longo tempo. Entenderam claramente? Eu vou resumir para vocês. Antes foram os egípcios. Os egípcios acreditavam e adoravam em deuses e que surdos eram possível se comunicar com eles. Os gregos tinham as duas cidades, Esparta e Atenas. Os espartanos pensavam que precisava de pessoas perfeitas para a guerra. Já os atenienses pensavam que não precisavam ter esse conhecimento, que eles não tinham conhecimento, na verdade não pensavam. E também a civilização romana pensava que eles não tinham conhecimento e que não podiam entrar no céu. E também, quando Jesus Cristo nasceu, lembra que antes matavam as pessoas, mas então o cristianismo, a religião, falava que isso era pecado. Depois de um tempo, falou que era pecado e estabeleceu casas de misericórdias para cuidar de pessoas com deficiência. Mas ainda eles não aprendiam nada, não tinham conhecimento e também não podiam casar, não podiam ter herança. Então, depois de um tempo, aconteceu na história o primeiro professor de surdos, o Pedro Ponce de León. Foi o primeiro que ensinou gestos e alfabeto bimanual, leitura labial, para treinar a voz também. O primeiro. E houve a segunda também, a segunda pessoa, que foi uma autoridade religiosa que ficou preocupada como os surdos se confessavam, como eles conseguiam ter essa salvação ou participar do sacramento. E também ele criou um local próprio para ensinar os surdos. Foi o Charles Michel Delepé. E o terceiro, muito interessante na história também, foi um professor surdo. O primeiro surdo na história. Que criou e também a Associação de Surdos. Esses três são franceses. Nossa, muito legal. Eu expliquei sobre essas três pessoas e onde encontrei a referência? Neste local. Então, vocês viram a história ao decorrer do tempo, do Egito até os dias de hoje. Foi uma história bem extensa. Mas eu quero complementar também no tempo em que Jesus Cristo nasceu, estava na Terra. Tem uma escritura em Marcos, capítulo 7, versículo 32 a 33. Ele falou que quando uma pessoa surda, estava tendo uma dificuldade, foi uma história, e pediu para que o ajudasse. Então Jesus Cristo viu e muitas pessoas também estavam olhando. Então Jesus Cristo tocou em sua língua, em seu ouvido, e houve uma cura. Tem dentro da Bíblia essa referência. É interessante também, tem a história sobre uma pessoa cega também, em João, capítulo 18, que explica que muitas pessoas estavam com dúvida e perguntaram a Jesus Cristo: essa pessoa é cega por causa dos pecados dos pais? Jesus Cristo falou que não. Falou que era para mostrar a sua obra, que era para mostrar a sua proposta.
Jesus Cristo também curou um homem cego também para mostrar a sua obra. E complemento também que quando Jesus Cristo curou e muitas pessoas viram, Jesus Cristo pediu para que elas não contassem, que era para manter só apenas naquele local, mas as pessoas espalharam. E ela também falou, a Sara falou sobre a questão do pecado, né? Que muitas pessoas pensam que a pessoa com deficiência é por causa de algum pecado, alguma coisa assim. Muitas pessoas têm bastante dúvidas sobre isso, mas Jesus Cristo foi bem direto, falando que não é, que foi uma obra dele, é uma construção, é uma obra dele. As pessoas pensam que é por causa do pecado, pensam também com sentimento de dó, mas não, o Senhor tem uma proposta, tem um objetivo. Não é por causa de algumas coisas, não. Tem um grande objetivo. Então, o Senhor falou que é uma proposta para todas as pessoas com deficiência. E Jesus Cristo mostrou essa questão da cura, do poder, mas hoje, no tempo de hoje, vamos explicar para vocês. Então, vamos refletir agora sobre a questão de surtos na igreja. Porque os surtos também acontecem muito de se afastarem. É por causa que os surtos não ouvem, então eles se afastam, ou por causa da comunicação, que não é em Libras ou não tem intérprete? Ou é a culpa dos surtos, ou é a culpa dos ouvintes, ou dos membros que não apoiam? A responsabilidade é dos missionários, a culpa é deles? Do bispo? É uma boa pergunta. Então, os surdos continuam firmes dentro da igreja, mas se não conseguem, porque não tem Libras. Às vezes, quando conseguem, é por causa que tem a família, que é a família que apoia. Eu sou membro por causa que minha família me apoiou. Consegui ter interpretação e comunicação, mas imagina outros surdos que se afastaram, por causa que não teve apoio da família. É muito difícil. Já assim, a questão dos ouvintes tem a comunicação e eles se afastam por várias razões, mas sobre os surdos tem essa barreira, essa limitação, a questão da comunicação, né? Por exemplo, o surdo conhece 2 missionários e aí o surdo ensina Libras e os missionários ensinam o Evangelho. Então o surdo se converte. E ele participa da igreja todos os domingos, as atividades, e os missionários se tornam fluentes junto com esse membro que é surdo. Mas quando eles são transferidos e tem novos missionários que não sabem Libras, a pessoa que é surda, ela se sente sozinha. Não tem membros, não tem as pessoas que ajudem, que não se preocupam. E ele não consegue participar por causa dessa barreira. E é esse momento que se afastam. É complicado porque, por exemplo, nós, ouvintes, temos uma comunicação e às vezes quando não temos interesse de participar, é sobre várias outras questões. Às vezes surdo tem o interesse de participar da igreja, de ir para os domingos, para as reuniões dominicais, mas não tem essa comunicação. Agora, no momento, tem ido aos poucos, crescido aos poucos, a questão dos missionários, dos membros que se estão interessando sobre essa questão. Então é um momento bastante interessante. É verdade. E também as pessoas às vezes pensam, também sentem dó da pessoa que é surda. Falam, não deixa, não precisa participar da igreja, não precisa aprender o evangelho.
só porque é surda e não sabe o que é bom, o que é ruim, em comparação do que é certo e o que é errado, que não sabem o que significam, que podem ir para o céu, já tem a salvação só por causa que é uma pessoa com deficiência? Verdade, o surdo é capaz sim de aprender o Evangelho e ter o Espírito Santo forte e se converter. Sim, os surdos, em comparação com o ouvinte, é uma pessoa que sabe coisas ruins, sabe coisas boas, sabe e agir bem ou agir ruim, sabe as coisas que são certas ou erradas. Não é uma pessoa especial que precisa de dó e que todos os surdos vão para o céu. O surdo sabe, o surdo conhece. E precisa ter esse ensinamento do Evangelho. E precisa ter esse testemunho e testificar das coisas que são verdades. Ele também tem livre-arbítrio. A única coisa que impede é a comunicação. O principal é a comunicação, é a língua. Por exemplo, vocês já imaginaram, vocês aprenderam a língua portuguesa, mas ir direto para uma escola que é inglês ou francês ou italiano, por exemplo, eles estão se comunicando e você vai ser colocado nessa escola. Você consegue se comunicar tão rápido assim? Ou você se sente excluído? Porque as pessoas estão falando e você não está entendendo. Em comparação também, uma pessoa surda, ela se sente bastante excluída, assim. E, por exemplo, também, o surdo também não escuta nada. Ele vê as pessoas falando, mas não sabe o que é. O que acontece, o que está acontecendo. Ele é visual, ele vê as expressões, vê o que está acontecendo. Certo, eu fico pensando, refletindo. Por exemplo, eu não sei a língua, não sei nada, como eu vou me comunicar? Como? Como eu vou ajudar a pessoa com deficiência a se sentir incluída, junto? Como ela vai fazer para ela se sentir melhor dentro da igreja? Então, o importante principal é não, por exemplo, sentir desesperado porque a pessoa surda está ali. A pessoa surda não é um monstro, um terror. A única coisa diferente mesmo, principal, é a língua. É bom tentar ser gentil, cumprimentar, convidar, falar bem-vindo. Por exemplo, mas eu não sei Libras, como é que eu faço? Escreva. Escreva em português e mostre. Em gestos, em classificadores, com as expressões, seja gentil. E também com desenho, às vezes. Por exemplo, se a pessoa vê isso, ela vai começar a se interessar. E você pode pesquisar também na internet sobre Libras, por exemplo. Mas, por exemplo, uma pessoa aparece e na escola, na faculdade ou na família que sabe Libras, se você conhecer uma pessoa que saiba Libras, também chame. Se você não cumprimentar nem nada, é muito chato. Esteja junto com a pessoa. Por exemplo, escreva, mostre. Tenta as estratégias, desenhando, alguma coisa assim. Às vezes, por exemplo, você pode aprender uma palavra, um sinal, perguntando para a pessoa surda e ela pode te ensinar. Vocês podem trocar conhecimento e ensinar sobre o Evangelho. É uma grande oportunidade. De verdade, é uma grande oportunidade de conhecer pessoas e também a cultura, uma cultura nova. É muito importante, é uma grande oportunidade que o Senhor abençoou. E também dentro da igreja, algumas pessoas, como elas se sentem incluídas? Como as pessoas com deficiência se sentem incluídas? Chama, conversa, para que elas se sintam acolhidas. Certo, o principal é observar as pessoas. Igual como se fosse, sabe as ovelhas? Você vai servir essas pessoas.
Por exemplo, uma pessoa com deficiência, você servir, ajudar essa pessoa. O Senhor tem essa proposta. Agora, sobre os surdos, eu entendo que às vezes surdos se sentem esse limite quando entra na igreja. E como podemos dar essas dicas? Certo, eu penso que, assim, o Nefi, ele teve o apoio de sua família, ele nasceu dentro da igreja de Jesus Cristo, mas tem surdos que não tem família que apoie, tem essa limitação. Eu fico pensando, tu me contou que o surdo também é possível pensar em uma nova estratégia. Tem uma grande barreira, mas é possível pensar em mais estratégias. Por exemplo, no tempo de hoje, temos a tecnologia, temos a internet. É possível bastante coisa em ajudar. Por exemplo, não tem um intérprete, não tem uma pessoa pessoalmente, mas é possível pedir virtualmente esse apoio. É uma grande oportunidade, sim, uma grande proposta do Senhor. Certo? E também a tecnologia foi uma grande visão que o Senhor teve nos dias de hoje. Vocês têm essa limitação de como eu vou entender as coisas da igreja. Por exemplo, usem o celular para que possa ver o intérprete. Se ele mora em outro lugar. Se você conhecer um outro intérprete de outro estado, de outra cidade, chame para que ele te ajude também a interpretar. Ou, uma dica também, às vezes vocês gostam mais pessoalmente. Como fazer? Se encontrar uma pessoa que realmente se interesse, chame para se tornar amigo. E você ensine Libras. Ensina. E ele vai se tornar fluentemente. Porque o Espírito vai ajudar também a se tornar muito fluente. Então, tem várias estratégias também. É verdade. Porque se ajudamos e temos esse relacionamento de ajudar uns aos outros, hoje tem uma proposta para nós. E nós dois acreditamos fortes nisso, acreditamos muito forte no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não deixou vocês abandonados. Jesus Cristo tem uma proposta e tem um objetivo para vocês se sentirem acolhidos dentro da Igreja de Jesus Cristo, dentro do Evangelho. E também dentro da Igreja, também eu quero explicar sobre o Pregar Meu Evangelho. Explica que nós temos a capacidade de ter o dom de línguas. É possível. E não esquece que cada um de vocês tem o talento de buscar várias estratégias. As pessoas ouvintes aprenderem Libras e sentir o Espírito Santo orando, se esforçando para conseguir ser fluentes e fortes no ensinamento. Vocês são capazes. Vocês todos são capazes. Nós estamos finalizando e queremos compartilhar com vocês uma escritura especial. No livro de Doutrina e Convênios, 90, versículo 11, eu vou interpretar para vocês. Pois acontecerá que nesse dia que todo homem ouvirá a plenitude do Evangelho em sua própria língua e seu próprio idioma, por meio daqueles que são ordenados com esse poder, pela administração do Consolador que se derrama sobre eles para revelar Jesus Cristo. Então, Deus entregou a vocês a capacidade de aprender várias línguas. E Ele sabe, Ele já preparou essa proposta.
no mundo temos várias línguas, vários idiomas. E a Libras também é uma língua. Vocês podem aprender também. Tem vários surdos aqui no Brasil. Tem milhares de surdos que sabem português e Libras. É uma preparação para vocês nesse momento. É verdade, eu fico pensando também que precisamos observar as pessoas. Observar as pessoas com amor. Quando observamos as pessoas com amor, observamos também o Senhor. É importante porque queremos também compartilhar com vocês a nossa perspectiva como membros da Igreja de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo vê as pessoas com deficiência e como elas se sentem acolhidas. Na verdade, Jesus Cristo ama cada um de vocês. E complemento também que o Pai Celestial, Jesus Cristo, o Espírito Santo, sabe a língua de todos. Sabe também Libras. Então, convidamos vocês a se esforçarem a aprender a língua de sinais. Que o Senhor vai ajudar vocês, o Espírito também, a aprender uma segunda língua. Vocês são capazes, sim. Se vocês tiverem dúvidas, pensar sobre alguma coisa, podem nos mandar os comentários que respondemos. Então é isso, se inscrevam, curtam, nos sigam, que vamos dar várias dicas para vocês. Muito obrigada por assistir nós dois. Tchau! Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. E havia um homem entre nós, cujo nome era Abinadi. E ele começou a profetizar. A profetizar a este, meu povo, pois endureceram o coração contra as palavras do Senhor e não se arrependeram de suas más obras. Portanto, disse o Senhor, acontecerá que esta geração, por causa de suas iniquidades, cairá em cativeiro. E a vida do rei Noé valerá tanto quanto uma vestimenta na fornalha quente. Não! Quem és tu para nos julgar? A menos que se arrependam, o Senhor os destruirá completamente da face da terra. Contudo, deixarão um registro atrás de si, o qual o Senhor preservará para as outras nações que vierem a ocupar a terra. Levai-o para o rei. Ei! Espere! Tire ele daqui! Meu rei! Meu rei! Trouxemos um homem diante de ti que profetizou infortúnios contra o teu povo e disse que Deus o destruirá. E também profetiza infortúnios contra a tua vida. E ele alega que o Senhor o disse. E afirma que tudo isso recairá sobre ti, a menos que te arrependas. Que grande mal fizeste. Ou que grandes pecados cometeu o povo para que sejamos condenados por Deus ou julgados por este homem? Colocai-o na prisão.